Começou! Olá, tudo bem? Supera, supera! Você faz vídeos motivacionais? Supera! Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Paula. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito de vida, tá? É um tema bastante discutido, muito mais na filosofia do que propriamente na psicanálise, mas é um tema que eu acho que ele é super pertinente ao momento que muitas pessoas vão viver agora, que é a escolha do vestibular, né? Então, esse propósito de vida, ele muitas vezes vai estar relacionado com a escolha de carreira. Propósito de vida. Oi, Lid, obrigado. Que bom te ver aqui. Lid, vamos falar hoje sobre propósito de vida, tá bom? Se quiser ficar, vai ser um prazer ter a sua companhia. Deixa eu só ligar aqui na plataforma vizinha também e a gente já está fazendo barulho. Qual o barulho? Oi? Tá com muito barulho? Não, tá desligado o ar. Espera aí que eu vou arrumar aqui, porque é uma ventoinha do computador. Deixa eu só afastar ela aqui. Eu não uso ele mesmo, então vamos tentar. Gente, como é que tá o áudio? Tá bom pra vocês? Me fala aí, tá bom? Então, o tema de hoje é propósito de vida. Então, eu gostaria de convidar a vocês que já estão aqui na live para escrever aqui no chat o que vocês entendem por propósito de vida, enquanto também dão os taps aqui na plataforma do TikTok, tá bom? Nós vamos começar daqui a 3 minutinhos o texto que eu preparei sobre essa abordagem, né, desse propósito meio que filosófico, mas também algo que ele é muito satisfatório, né? Quando a gente se conecta com o nosso propósito de vida, meio que a vida vai ganhando tração, vai ganhando força, vai ganhando um sentido diferente. É quase que o oposto da angústia. É uma pulsão de vida que vai te conectar com o seu futuro. E aqui não é aspecto da ansiedade, tá? Aquele futuro bom, gente. Futuro que a gente quer viver, quer estar presente, quer sentir. E aí, Lid, como é que você tá? Você tá fazendo live, Lid, todo dia? Você tá fazendo gamer ainda? Obrigado por todos que estão compartilhando a live. Graças a vocês a live fica mais rica. Boa noite, Francisco. Tudo bem? Francisco, meu companheiro, quase meu casca de bala já aqui nas lives. Vai ser uma live difícil o dia que o Francisco não tiver, viu, gente? Que o rapaz é ponta firme, não falta nenhuma. Ai, tô indo, fazendo às vezes. Tô desanimado ainda. Vamos revigorar, hein? Vamos revigorar. Vamos falar sobre propósito hoje, tá? Essa pulsão de vida aí, dentro dessa perspectiva de propósito de vida. E através desse propósito, talvez você se reconecte aí com o seu público, com tudo aquilo que você quer, tá, Lid? Tomara. Está sempre aqui também, pastor? Eu vou ver o tempo que você já teve aqui na live, hein? Que bom que você está aqui, você é muito bem-vindo, tá?
Pastor, o chat ele é aberto e ele é de vocês, tá? De vez em quando eu paro para ler um pouquinho, para interagir, mas o chat vocês podem inclusive responder o que vocês quiserem, comentar o que vocês quiserem. O chat é esse espaço aqui de baixo, que a gente chama de rolagem aqui no TikTok, que ele é de vocês. Então, olha, escreva aí, tá? Ah, você estava em outra conta. Muito bem, que bom te ver aqui também. Com essa conta, o Xande. Ah, então a gente já se conhece, pastor. Lid, vai dar certo, viu? Belzinha, boa noite. A Belzinha tem lição de casa hoje para fazer, né, Belzinha? Mas espero que você tenha gostado. Já fiz várias perguntas. Duvidou de mim? Não, não duvidei não. Só não reconheci. Porque assim, eu tenho tão pouco público fiel nas lives, mas são pessoas tão importantes e tão raras, quase que achar ouro na montanha, que eu marco o nome de todos. Sigo de volta, inclusive, né? Quando a pessoa me segue, eu sigo ela de volta. Nessa conta você nem me segue. Eu não duvidei de você, não. Boa noite, Gabriela. Gabriela também tá aqui já há uns dias. Bia Rosa, boa noite. Estou sofrendo muito com crises de desassociação. Bia, hoje o tema é propósito de vida. Você pode me procurar na DM depois que a gente conversa sobre essa questão da crise de desassociação. Só pra gente não misturar os temas, tá? Mas pode me procurar. Isso, vou falar sobre propósito de vida, né? Aquilo que nos engrandalhece, aquilo que vai nos ajudar a nos mover. Então já demos a hora, vamos começar aqui sobre... Ah, muito bem, aí eu te sigo de volta, pastor. Pronto. Tá adicionado, tá? Gente, ó, não esqueçam também de me seguir ou de ativar o coraçãozinho laranja e o tap-tap, se não parar, melhor ainda, tá? Porque a importância dos tap-taps aqui na live é gigantesca. A live não vai pra frente se não tiver os coraçãozinhos subindo aqui enquanto a gente conversa, tá bom? Propósito, então, de vida... dentro da perspectiva psicanalítica, é vista como uma construção muito complexa e que está profundamente enraizada em muitos aspectos do nosso inconsciente, que vai estar ligado também aos nossos propósitos e nossos projetos de infância. Tá? Então, sempre que a gente estiver falando de propósito de vida, muitas vezes vai estar relacionado à nossa criação. É muito difícil uma pessoa que não vê o propósito de ajudar outra pessoa fazendo enfermagem, por exemplo. Se isso for o propósito da vida dela, ela vai estar sempre em conflito, inclusive com a sua essência, porque ela vai buscar isso no mundo externo, o mundo externo vai rebater com coisas negativas para ela e ela vai gerar vários processos de adoecimento, porque ela errou no propósito, ela errou na função de servir muitas vezes a sociedade. Então a gente precisa entender que esse enraizamento ele é subjetivo, mas ele também é fluido. Ele pode estar hoje totalmente entrelaçado com o seu outro eu. Ele pode estar realmente entrelaçado aí à sua perspectiva de vida, porém ela pode mudar também. A gente pode mudar o propósito da nossa vida, nós temos esse poder, independente da questão de como nós estamos hoje, nós podemos estar diferentes amanhã se a gente mudar o nosso paradigma, se a gente mudar a nossa construção psíquica. E é isso que a gente está falando um pouquinho hoje, dessa construção psíquica que muitos vão chamar de propósito, e talvez aqui eu utilize a mesma terminologia. Boa noite, André. E como identificar o próprio propósito de vida? Isso é algo que é muito complexo da gente explicar. Não que seja fácil explicar outras coisas que eu digo aqui, tá, Angélica? Mas o propósito de vida, como ele é algo subjetivo, são traços e recortes de você que muitas vezes os outros vão perceber como, essa pessoa tem aptidão para ser um ótimo pai. Essa pessoa tem aptidão para ser uma ótima mãe. Essa pessoa, ela tem um feeling com os outros que é diferente, ela sabe acolher.
Então, essa pessoa que tem esse feeling diferente dos outros, que sabe acolher, que sabe abraçar, às vezes num olhar, que tem um olhar diferenciado para o outro, ela vai começar a semelhar, através desse reforço, o seu propósito de vida, muitas vezes voltado para profissões que vão fazer também esse acolhimento, e ela pode se realizar naquilo. Então, não é uma coisa estática, porque você hoje pode estar conectado com essa energia de auxiliar o próximo e amanhã, de repente, você querer estar um pouco mais apartado dessa realidade. Então, no contexto terapêutico, o indivíduo vai confrontar, muitas vezes, e vai ter que trabalhar através desses conflitos com o inconsciente para tentar desobscurecer esse próprio propósito. Então, para despertar esse propósito interior, muitas vezes a gente vai ter que trabalhar em condições que estão nebulando isso. Certo? Então, a gente vai ter que fazer essa comunicação com o nosso inconsciente. Estar lá dentro, né? É escutar esse inconsciente. Muitas vezes a gente vai partir do princípio de que nossos desejos e propósitos estão soterrados dentro desse inconsciente. Então a gente tem pinças, demonstrações do que seria isso, mas a gente não cavucou, a gente não remoeu aquilo. Se a gente não remoe, a gente pode perder de vista esse propósito. Às vezes a vida vai sobrecarregando a gente, colocando âncoras no nosso caminho, fazendo a gente carregar mais peso do que a gente suportaria. E isso também vai nos afastar desse propósito, que seria talvez o meu propósito de vida, por exemplo. Não é só estar aqui com vocês e ter momentos de qualidade, mas é ter uma projeção de vida saudável. Então, principalmente na parte da minha psique, né? Então, um autoconhecimento profundo vai ser requisitado para a gente entender o que seria o meu propósito. E esse autoconhecimento profundo, ele vai ser promovido muitas vezes no processo de análise, dessa conversa com o inconsciente, para cortar bloqueios e coisas que aconteceram nas nossas vidas que foram nos moldando de uma maneira diferente daquilo que é a nossa essência, fazendo florescer esse propósito claro. Então, a análise não é só para te tirar do cenário que você está preso a um passado. Ela pode estar te reconectando com o seu eu do futuro. Aquele eu que muitas vezes você deixou no passado por dores, por frustrações, por sentimentos ruins, por coisas que os outros falaram sobre você. Então, são coisas que são imputadas em você e que a gente vai se perdendo pelo caminho. E é muito fácil se perder, tá? Francisco, geralmente o depressivo pode ter essa perda dessa conexão com o seu propósito. E muitas vezes na sociedade que a gente vive hoje, nós também perdemos essa conexão com a nossa essência. Por exemplo, eu desde muito cedo sei que eu tenho que ter profissões que vão fazer eu dialogar com as pessoas. Eu preciso, meu propósito muitas vezes está relacionado a isso, essa vocação de ter esse contato com pessoas. E eu poderia ter ganhado muito dinheiro talvez na TI, mexer com computadores. Mas não, meu propósito me levou para outro caminho. Então, apesar da escolha racional ser talvez estudar TI, virar lá um desenvolvedor Java, a vida e meu propósito, essa minha conexão com eu e o meu entendimento sobre a minha essência me coloca em uma posição de estar sempre cuidando, às vezes, dos outros também. Tá? Eu só penso no passado, por quê? O passado ele vai ter um aspecto importante nas nossas vidas. A gente não pode esquecer do passado como se fosse uma dor que a gente pode cortar. Cortar uma conexão com o passado não vai te ajudar a superar aquilo que você vivenciou. Mas você pode pensar no passado como uma coisa que você vivenciou e que te faz bem, que é gostosa, e isso vai te dar mais energia para você estar no presente. Boa noite, Flor! Seja bem-vinda! Então, muitas vezes a gente, para lidar com nossos propósitos internos, a gente vai ter que trabalhar com os nossos conflitos também.
E esses conflitos, eles são psíquicos e vão estar num cenário de não resolução. Obrigado! Então, o sujeito que vai encontrar essa sensação de liberdade interior, a gente vai buscar uma sensação de uma liberdade, de uma plenitude interior que vai satisfazer a pessoa independente do aspecto que está no externo. Sabe aquela história daquele empreendedor que faliu uma vez, faliu duas, faliu três, mas não desistiu do objetivo de empreender e de repente teve sucesso? Essa pessoa, apesar das frustrações, não se desvencilhou do seu propósito, que ali era ser um profissional bem-sucedido, sei lá, no mercado financeiro. Então esse propósito, ele vai ser cada um de nós. Aqui temos os nossos, tá? Escrevam no chat aí qual que é o propósito que vocês acham que tem a sua vida, para a gente pensar um pouquinho sobre eles também, acho que é muito interessante. Às vezes eu acho que meu propósito também, mas me sinto tão perdida que não tenho mais certeza. Que é o seu propósito se comunicar com as pessoas, né? Só que aí, Lid, o mundo vem com várias incertezas na nossa mente que fala assim: ah, mas você também, sei lá, não tem 1.000 pessoas na live. Ah, gente, se eu vou fazer live para 1.000 pessoas, nem se eu vender ingresso. Não tem 1.000 pessoas na minha live. Mas é legal ter 10, porque eu posso responder todos vocês. Então, eu não vou deixar o fato de estarmos em 10 me abalar, porque o meu propósito é maior. Então, o meu propósito de entregar aqui uma reflexão para vocês dormirem hoje com a mente mais ativa, mais desperta, mais liberta. Esse propósito de cuidar do outro, ele é muito forte. Então, quando a gente tem essa sensação que esse propósito vai existir, é legal a gente fortalecer e alimentar ele. Olha só, obrigado pela rosinha. Muito bom. Então, existem vários propósitos, né? Que a gente vai, inclusive, ter uma relação muito fluida com eles. Quando o nosso propósito faz mal ao outro, como conciliar? Aí, Francisco, entra na questão talvez das perversões, tá? Porque o seu propósito fazer mal para o outro, a gente não está falando desse propósito de satisfação pessoal, no sentido de quase que fetichista. É um propósito que vai te dar uma notoriedade para o mundo. É a sua projeção, é a cara que você quer mostrar para o mundo. Então, se você quiser mostrar essa cara ruim, essa cara, às vezes, rachada dentro da psique, talvez você esteja se conectando com um propósito que foi enterrado, que o seu propósito de vida, aquilo que vai te engrandecer, não chegou, porque ele pode estar soterrado. Então você vai ter que se reconectar com o seu propósito. Eu não consigo identificar o meu propósito, tenho dúvidas. Mas o seu propósito é aquilo que está dentro de você. Qual que é a sua essência? Qual que é a conexão que você quer ter com essa humanidade? Se o mal faz parte da humanidade, então a gente pode até conversar sobre a parte filosófica, né? Robespierre, Rosenbaum, né? São vários autores aí que vão falar sobre a questão do lobo, que é o lobo do homem, por exemplo. Mas aí são questões que não tangem dentro da psicanálise, mas a gente pode dizer que existem desvirtuações daquilo que a gente entende que seja um propósito, né? Existem pessoas que vão ter desvirtuações nas suas vidas. E essas podem ser manifestar o mal. Mas uma coisa eu te falo, Rogério, o mal não é dominante. Se o mal fosse dominante, a nossa sociedade estaria presa. E as pessoas que não viveriam esse mal estariam fora da cadeia. Nós somos, por essência, bons. Só que a nossa formação, as nossas lutas internas, o nosso processo de adoecimento por uma sociedade que ainda é doente, muitas vezes vai fazer manifestar o mal dentro de nós. Mas são questões que são inerentes do ser humano de, às vezes, provocar o mal para satisfazer uma dor psíquica. E muitas vezes a dor, dessa dor interna.
essa dor psíquica, que muitas vezes a pessoa pode até se ferir, porque ela sabe que se ela se ferir, aquela dor psíquica tende a diminuir. Só que não é um processo saudável, dá para ser diferente, né? Então, se conectar com o nosso propósito, meio quando a gente já está num processo, gente, aqui já de aquilo que acontece já não me afeta tanto. A hora que você enxergar o seu propósito e você vai ter quase que uma meta que ela é inquebrável. Essa meta inquebrável vai estar sempre conectada com o bem da sociedade. Não existe esse mal para a sociedade como se fosse um bem coletivo. Eu não quero acreditar que exista. E por aí vai, né? Gleice, o propósito seria o que motiva a acordar todos os dias e continuar avançando nas dificuldades? Pode ser também, tá, Gleice? Mas pode ser algo muito mais potente que isso. Existem pessoas que têm um propósito com Deus, e nesse propósito com Deus ele abre mão da riqueza, ele abre mão de fortuna, ele abre mão da sua família, ele abre mão da sua sexualidade, ele abre mão do convívio muitas vezes familiar e vai se devotar àquilo. Talvez um propósito tangível, essa questão de um padre enclausurado, uma freira enclausurada, esteja muito mais ligada a esse propósito de vida, porque é algo que tem que ser aberto mão de tantas coisas. E ainda assim eles fazem muito, né? Eu tenho medo de não ter um propósito. Mas tem, Francisco. Só que lembra que ele pode estar enterrado? Você vai ter que se conectar com você para reviver ele. Você transmite muito conhecimento, André. Obrigado, Angélica. Seja bem-vinda, tá? Fique sempre aqui com a gente. André, o ser humano é o verdadeiro vilão da humanidade e todo o universo. Pode ser, Rogério. Pode ser. Mas se ele é o verdadeiro vilão, pelo menos vai ser o exemplo da personificação do mal. E vai caber a nós queremos seguir o mal ou o caminho do bem. E eu espero que você esteja se conectando com o seu propósito para o bem. Que é esse propósito que vai te alimentar, que vai te saciar, que vai te dar o conforto de dormir à noite com a cabeça no travesseiro e falar: nossa, meu dia teve sentido, teve significado, teve tração, teve vida. O propósito ele está sempre conectado com essa vida que precisa despertar e emanar de nós. Ele é muito mais do que acordar de manhã cedo e fazer algo por você. Ele é algo que vai te alimentar muitas vezes quando você estiver cansado. Ele vai te acordar quando você estiver prestes a dormir. Porque ele vai te mover. Tá? Para encontrar nosso propósito também a gente vai ter que reviver lembranças do passado, verificar a própria história, cavucar aquilo que você queria ser muitas vezes quando você era criança e tentar se realizar dentro daquele símbolo. Aceitar que existe uma implenitude na vida, que a gente não vai conseguir estar sempre alimentado de tudo aquilo que a gente quer. E quando a gente aceita o fator implenitude, as coisas começam a ter mais tração, porque a partir do momento que eu sei que eu não sou completo por mim, que eu sei que eu não adianta eu estar aqui sozinho, que essa live me alimenta muito mais a minha parte psíquica, eu saio muito mais satisfeito aqui quando vocês interagem comigo, quando vocês estão aqui e esse processo é orgânico, isso me tira essa sensação de que eu sou impotente frente ao mundo e me coloca numa posição de potência, dizendo que olha que legal, nós estamos conectados falando numa terça-feira à noite, 10 horas da noite, sobre propósito de vida. Isso é conexão, né? Isso é muito rico, tá? Ao ler a obra O Sentido da Vida, um escritor em meio ao Holocausto, me fez pensar muito sobre o sentido da vida, né? E todos os livros de Holocausto, eles sempre têm uma corrente que foi coletiva. Quando o soldado nazista chegava lá, dentro do dormitório, com um frio absoluto de grau negativo, e dava um cobertor para 100 pessoas, você poderia se perguntar que talvez um felizado aquela noite poderia se cobrir da cabeça aos pés e dormir mais quentinho, em detrimento de 99 que estavam lá sofrendo.
Mas nos livros a gente sabe, hoje com relatos, que muitas vezes eles esticavam esse lençol e se amontoavam para que o maior número de pessoas tivesse o contato com aquela sensação de carinho que um cobertor quentinho pode fornecer. Independente dele estar 100% conectado com a lã ou não, havia ali um propósito coletivo que era sobreviver mais uma noite. Então vocês entendem que o propósito ele é fluido porque cada um ali tinha uma profissão. Um era professor, o outro era banqueiro, o outro era milionário, o outro era pobre. Mas naquele cenário de luta intensa, eles se reconectaram com um propósito que era sobreviver mais uma noite. Mesmo que fosse com um mínimo de conforto. André, sinto que preciso reagir. Eu preciso chegar ao meu propósito. Como faço isso? Lid, vamos conversar, tá? Você tem meu contato já. Vamos resgatar aquilo, tá? Porque é mais fácil para o ser humano jogar a sua maldade nas costas divindades titânicas. Rogério, muitas vezes a gente vai colocar as nossas falhas no outro, tá? Isso não quer dizer que a gente seja pessoas ruins, mas a gente quer esconder uma dor interna. Então isso pode estar abalando aí você. Sim, é fantástico, eles compartilhavam, é isso mesmo, Andréia. Então você sabe a história, né? Então, o caminho do desejo. Muitas vezes, essa conexão com o propósito de vida estará traçada dentro de um desejo. Então, se eu tenho o desejo de ser melhor amanhã do que eu sou hoje, então eu preciso ter alguns processos para que eu me torne essa pessoa melhor. Então, de repente, eu preciso ler 1 hora a mais de um livro, eu preciso ler 5 minutos a mais, eu preciso assistir um jornal para entender o que está acontecendo no meu mundo, eu preciso me conectar com a minha realidade do meu bairro e, de repente, virar um vereador. Porque talvez aí eu consiga mudar a realidade de sofrimento dos outros. Então, muitas vezes a gente vai ter que pensar um pouquinho nessa questão que está muito externa a nós. Obrigado, gente, pelas rosinhas, 80% da meta, ó. Muito obrigado mesmo. Meu maior propósito foi lutar pela saúde da minha filha, que superava a perda. Isso, então. A Flor do Deserto, ela teve uma filha com depressão. E nesse processo de depressão, a Flor em si, que era a mãe, estava no propósito de não deixar a filha definhar de vez. E essa conexão com esse propósito, que era fazer a filha lutar mais um dia, fez ela superar um momento, talvez, extremamente difícil, que era a perda do seu outro filho. E mais a possibilidade, a ideia, o lapso de pensar na morte da filha já causava esse sofrimento intenso. Então, muitas vezes o propósito, gente, vai estar ligado a nos superar só para estar mais presente para alguém. Isso é uma força que uma mãe sabe o que é, né? Uma mãe sabe. Não consigo nem chegar perto dessa força, né? Em um relacionamento, os propósitos precisam ser alinhados ou os opostos se atraem? Tá. Os opostos, sim, vão se atrair, tá? Lembra que nós somos chaves e fechaduras. Muitas vezes uma pessoa que ela tem uma desconexão com a parte material vai precisar de alguém que supra essa parte material do relacionamento. Então, muitas vezes o oposto vai se atrair. Mas os propósitos também podem se atrair, tanto que muitas vezes uma pessoa vai construir uma empresa e aquela pessoa que estava do lado dela engajada, vivendo aquele processo com ela, se torna o companheiro dela também e eles acabam se relacionando. Então, propósitos também podem engajar. Você quer ver um propósito que engaja muito? Quantos casais não saem de missões humanitárias dentro das igrejas? As pessoas vão se conhecer dentro de ambientes religiosos, vão para um propósito de ajudar alguém do outro lado do planeta e ali forma-se um casal. Então, a conexão com essa energia de vida de ajudar o próximo conectou algo que existia nos dois.
Então, propósitos também se atraem, mesmo que as pessoas sejam opostas. Legal isso, né? Eu acho isso muito legal. O desejo, ele vai sempre ser o motor, tá? Ele vai mover a vida. Então eu tenho o desejo de ter algo, eu tenho o desejo de estar em algum lugar, eu tenho o desejo de vivenciar uma experiência, eu tenho o desejo de ter muitos fãs, o meu rock and roll, como se eu tocasse rock and roll. Não toco rock and roll. Então como é que eu vou ter milhões de fãs e lotar um estádio tocando rock and roll? Mas isso não quer dizer que amanhã não possa comprar uma guitarra e percorrer todo um caminho intelectual pagando o preço desse meu desejo para bancar e falar para o mundo, tá vendo? Eu consigo. E de repente o mundo responda, caramba, você consegue mesmo. Que bom tá no seu show. Vocês entendem que muitas vezes o desejo vai ter que mover as nossas vidas? Então é o desejo de estar empregado que me faz acordar 5 da manhã. É o desejo de estar aqui com vocês hoje à noite que me fez planejar essa live nas últimas 48 horas. Então são desejos. Desejos e propósitos se alinham. Quando você já reconhece o seu propósito, você tem aquela meta. E isso vai te levar dentro do processo de desejo, alimentando esse motor da sua vida. Segui-lo pode trazer uma sensação de estar conectado ao propósito. Então, nesse exemplo, eu estar realizando pequenas etapas do meu desejo de ser um astro do rock, que seria essa exposição, levar o rock para o mundo, eu estaria demonstrando o meu propósito. E para isso eu preciso ter o desejo de estar no palco e mostrando esse rock para o mundo. Então, para isso eu vou me conectar com pequenos processos que vão me levar para esse cenário desse meu desejo, e esse motor que vai me levar até lá é o meu desejo, esse desejo interno. Então, descobrir o que realmente desejamos talvez seja quase um imposto a ser pago. Quando você descobre que você precisa fazer aquilo, independente da sua vontade, você se conecta com essa questão também desse desejo. Então, é algo que ele vai além do que é esperado de você. Ele vai além do que é imposto pela sociedade a você. Muitas vezes você fala assim, mas o meu propósito era outro, eu estou vivendo tal, tal, tal. Mas você já sabe qual que é o seu propósito? Coloque o seu desejo na frente. Se conecte no seu propósito através de pequenos atos de desejo. Faça isso virar algo fluido na sua vida. É como se você tivesse, meu propósito agora é competir o Mr. Olympia, lá mostrar meus moves. Para isso eu vou ter que estar muito motivado, inclusive abrir mão de uma parte da minha vida para cuidar desse corpo nessa hipertrofia absurda que são aquelas pessoas gigantes. E vai muito além de genética, vai através de um motor, uma energia, uma pulsão que eu tenho certeza que muitos de nós não estão prontos para pagar o preço que o Ramondino, fisiculturista aí de ponta, paga todos os dias. E o que move ele? É o propósito de ser Mr. Olympia. É o propósito de estar lá. E para isso ele se conecta com o desejo todo dia da privação de comer um Big Mac, de uma privação de tomar um sorvete. Porque essa privação leva ele a ter um corpo mais esteticamente favorecida para o esporte que ele pratica. O desejo, o pastor está comentando, gente, o desejo é mais ou menos aquilo que te chama a atenção. Isso, você pode se conectar nesse sentido. Olha, eu tenho aquilo, eu preciso fazer aquilo, meu propósito é tal. Então eu começo a ter os desejos que vão me levar para esse propósito. E isso vai criando uma conexão com o seu propósito de vida. Então você precisa ter o desejo, por exemplo, se o seu propósito é alimentar pessoas que estão em situação de rua. Então o seu desejo é começar a articular a sociedade para que ela te ajude nesse processo. E com isso você começa a articular os seus iguais para que eles te ajudem a fornecendo um arroz,
para que eles te ajudem fornecendo um feijão. E você vai se conectar com outras pessoas que têm o mesmo propósito de estar naquela noite com vocês. E naquela noite fria vocês conseguem alimentar pessoas. Mas isso são movidos por esse motor do desejo de fazer algo naquela noite. E muitas vezes, em muitas noites. Você não consegue ter disciplina daquilo que falta desejo. Se eu não tenho desejo de ir na academia, não há ninguém que me faça sair 9 horas da noite de minha casa para ir até a academia. Não vai ter quem faça. Nem que me amarre. Mas se eu tiver o desejo de ir, eu começo a moldar a minha vida, eu libero a minha agenda, eu faço processos diferentes que vão me levar a fluir nesse propósito e meu desejo vai me levar até lá. Então, por isso que é bom você estar conectado com você, entender quem você é, porque é nesse cenário de conexão que você começa a vislumbrar os seus próprios desejos. Quantas pessoas não sabem o que desejam para a sua vida? Elas estão vivendo e estão vivendo. Não é aquela ansiedade que te coloca no futuro para que você esteja melhor no futuro do que agora, mas é uma simbiose com a sua verdade emocional hoje. E mesmo que eu não possa ser um astro do rock, eu posso literalmente me matricular hoje numa escola de guitarra online que vai me custar R$30. Graças às florzinhas que vocês me deram, eu já posso até pagar. Então, assim, essa questão desse desejo vai vir e vai nos ajudar a nos motivar. Eu não sinto desejo nenhum de ir para a academia, não é, Alexandre? E aí, sabe o que acontece? Vamos supor que você tenha lá, daqui a muitos anos, né? Não vamos nem colocar você, né? Pra gente não falar coisas ruins aqui. Vamos supor que eu também não tenho desejo de ir para a academia. Eu vou no médico e ele fala assim: André, você tá a um toicinho do infarto. Aí eu posso chegar em casa chorando, desabafar para minha esposa, falar que a minha vida acabou. Ou me conectar com o meu desejo de não morrer. E esse meu desejo de não morrer vai me levar para a academia, vai me levar a uma dieta mais saudável, vai me levar a abrir mão do sorvete no final de semana, em virtude de um índice menor de colesterol. Você entende que a questão dessa necessidade perante a vida e a conexão com quem nós somos vai muitas vezes alimentar esse motor que é o nosso desejo. Então, mesmo que você não tenha o desejo de ir para a academia, porque você está bem de saúde hoje, talvez você consiga projetar que a sua mobilidade vai estar prejudicada com 80 anos, e com essa mobilidade prejudicada, talvez se você tivesse feito academia com os seus 40, você já tivesse uma mobilidade maior. Então você se conecta com o desejo de ter uma velhice saudável. Independente da sua vontade hoje de ir ou não, o seu desejo de ter uma velhice saudável pode ser que te alimente no desejo de ir para a academia. Então você vai ter que sempre se conectar com um pouco do futuro nessa questão do propósito, mas você vai ter que sempre enxergar esse propósito no seu passado, mesmo que ele possa ter mudado. A sua essência muitas vezes estará lá. Andréia está rindo aqui. Se conectar com o desejo de viver e não mais de sobreviver. É isso mesmo. Por quê? A gente pode estar conectado com o sentimento de sobreviver, não tem problema nenhum. Sobreviver é bom, tá, gente? Ó, vamos lá, hein? Sobreviver é bom. Mas estar conectado com essa energia de estar ligado com o seu mundo, inclusive o seu mundo interno, é muito melhor. Então a gente tem que estar sempre querendo o muito melhor. Pessoal que está nessa plataforma aqui, deixa eu só falar com o público que está na outra live. Eu estou no TikTok ao vivo, tá bom? Eu vou desligar aqui e vou estar apenas lá a partir de agora. Um forte abraço. Estou tentando trazer meu público para o TikTok, porque ficar com duas plataformas é bem ruim. Estou centralizando mais aqui.
Então, gente, esse propósito, então, ele vai estar aqui conectado com construir muitas vezes um projeto de vida. E essa construção desse projeto de vida é uma construção. A gente nunca começa uma casa pelo telhado. Muitas vezes a gente vai ter que começar com a edificação, com o solo. Preparar o solo fértil para que você consiga ali ter um solo forte para colocar as suas emoções naquele seu objetivo, naquele seu propósito. E aí, quando você começa a preparar a sua casa para que tudo ocorra, as coisas começam a fluir diferente. E começam a se conectar com o seu propósito. E aí você entra num ciclo que virtuoso de vida com essa energia. Você faz caminhada, tá? Não gosto de aparelhos. Então, se você faz caminhada, se você está com a sua saúde em dia, amém. Continue assim. Pequenos atos. Pequenos atos são melhores que atos grandiosos. Principalmente quando o assunto é a nossa saúde. Por isso que a terapia, que é entendida como um pequeno ato semanal, que vem essa pílula de sanidade no meio ao caos, muitas vezes ela vai ter muito mais efeitos de saúde do que uma medicação que vai te deixar dopado. Não que muitas pessoas não precisem estar dopadas em determinadas situações. Tá bom? Francisco, e até quando vale a pena lutar por um propósito? Quando sabe que o propósito morreu? Se o propósito está conectado com o seu desejo, a partir do momento que você não tem mais desejo de alimentar aquele propósito, talvez seja um sinal. Muitas pessoas têm um propósito durante a infância de ter um casamento. E aí sabe o que acontece? Elas se casam. E quando elas se casam, de repente é uma pessoa meio doente, a pessoa que ela se casa e tudo bem, cada um vai ter sua luta. Só que ela perdeu o propósito da vida dela. Ela não colocou outros propósitos também. E aí ela se vê numa desconexão com ela, porque até então tudo era para esse casamento. E agora, de repente, esse casamento é aquele que trata ela mal. Vocês entendem que é uma desconexão óbvia com o propósito que ela colocou sobre ela mesma? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos propósitos também. E é por isso que a gente tem que se conectar com o nosso passado antes de escolher novos propósitos de vida. Porque se a gente não se conectar com aquilo que deu errado, a chance da gente errar é muito grande. Tá? Então, para construir, a gente vai precisar literalmente despertar esse propósito. O sujeito precisa e pode começar a construir o seu projeto de vida desde que ele faça sentido. É sempre uma questão de contribuição social, um relacionamento, uma criatividade, um relacionamento inclusive com o trabalho. Esse projeto ele pode estar relacionado a vários âmbitos da sua vida. Só que são vários projetos de vida que vão construir o seu propósito, que é maior. Tá? Senão você só se conecta com tarefas. A gente não pode tirar as tarefas do caminho, mas também não podemos nos sobrecarregar de tarefas a ponto da gente parar de refletir, de ter a criatividade em nossas vidas. Francisco, e se o meu propósito for ser amado, querido, isso seria ruim? Talvez esse seja seu desejo, mas o seu propósito talvez seja se conectar em uma família harmoniosa. Você entende que o propósito vai estar maior do que você? Tem que ter um aspecto um pouquinho além de você? Uma contribuição também? Tá, Francisco? E não tem problema nenhum, se esse for o seu desejo. O desejo, gente, de ser acolhido, assim como vocês estão me acolhendo nessa noite, é uma das coisas mais poderosas que existem. Como negar isso? Oi, Adriana, bem-vindo. Eu também sou psicanalista, né? Estamos falando um pouquinho hoje sobre propósito de vida. Se você quiser contribuir também, fique à vontade, tá bom? Então, a gente vai ter que se conectar. O importante é que esteja alinhado sempre com esses desejos autênticos. Que sejam coisas que sejam de você. Não deixe outras pessoas colocarem
propósitos na sua vida. Porque senão a outra pessoa para de te cobrar e você desiste. Então por isso que o propósito tem que ser seu, tem que partir dessa conversa com o subconsciente, com o seu inconsciente. Tá bom? Um paciente com borderline consegue ter seu propósito, ou o propósito dele é servir o outro. O borderline, ele tem os seus propósitos, inclusive milhões de mecanismos de defesa. Só que muitas vezes, se ela tiver nessa virtuação patológica da questão, ela pode estar desconectada com o seu propósito interior e está colocando muito mais carga nas relações, muito mais peso em relações do que muitas vezes seria saudável. Então você entende que todos nós podemos ter propósitos, enquanto a vida tem que existir essa força interna. Ela faz bem, faz parte do processo. E depender do outro, muitas vezes, não vai ser seu propósito de vida depender de alguém. Mas pode ser o seu propósito querer ter alguém que, se você fraquejar um dia, esteja do seu lado. E para isso você vai construir relações que sejam favoráveis a isso. Então é uma construção. Sempre é construir. Pagar o preço por. A não ser que o seu propósito seja ganhar na Mega Sena e você ache o bilhete premiado na rua, eu não consigo imaginar outro propósito que você não tenha que pagar o preço. Nem que seja o preço do bilhete da cena. Tá? Vivi minha infância com o triste propósito de agradar meus pais. Então, você se conectou, Andréa, com uma questão do seu contexto de Édipo, né? Talvez ali um pouco conturbada, que talvez a gente possa até trabalhar depois, tá? Porque o propósito de uma criança não pode ser agradar os pais. Até porque a criança que está ali preocupada com o adulto, talvez ela esteja perdendo, inclusive, a sua essência de criança, não se permitindo vivenciar processos da infância que são processos internos. Por exemplo, quando você vê duas crianças brincando, até determinada idade, mais ou menos uns 4 anos, ela está brincando do lado do outro, mas ela está brincando sozinha. O nosso contexto social começa a desenvolver, mais ou menos depois dos 7 anos, talvez hoje em dia com a modernidade um pouco antes, mas esse contexto de brincar juntos, entendendo sendo pessoas diferentes, conectadas com o propósito de brincar, isso seria o papel de uma criança esperada ali com seus 7 anos, a partir dos 7. Antes disso, muitas vezes ela está brincando com ela mesma, isso não tem problema nenhum. Ela tem que nutrir essa imaginação. Os humanos hoje estão muito pobres porque perderam a sua própria habilidade de se alimentar na sua imaginação. E tudo que ficou dessa imaginação, que ela se desconectou na sua infância, é uma imaginação de pensamento intrusivo, é uma imaginação de coisas ruins que podem acontecer, e é uma imaginação desvirtuada para um processo de angústia muito grande. Mas isso já na parte filosófica. Sei se vocês gostam quando eu dou umas viajadas, sei, mas é porque eu estou pensando em voz alta. Uma pessoa que se compara muito pode ter dificuldade de criar seu propósito. Se ela está se comparando, ela vai dificultar ou enxergar o próprio propósito. Porque muitas vezes ela vai estar se espelhando naquilo que ela quer. Então Lacan vai dizer, né, na questão do espelho, que você pode ter ali a projeção do real, do imaginário. E muitas vezes, quando você coloca essa posição do outro, de se comparar, você não está se conectando com o seu real, mas você está se conectando com uma imagem, uma ilusão de sucesso que você está projetando em outra pessoa. Então, pode ser daí um caminho, tá? Para responder a sua pergunta. Então, vai sim se sentir muito estressado porque você não está se conectando com seus propósitos reais. Você está trazendo propósitos que são de outras pessoas. Isso não quer dizer que seja ruim, tá? Muitas vezes você vai ter que surfar na onda de propósito dos outros até se conectar com o seu. Mas desde que sejam propósitos saudáveis, que façam sentido para você. Porque muitas vezes, na nossa trajetória, nós
temos que nos expor a determinadas situações, porque é dessa exposição que vai surgir o nosso propósito. A minha primeira formação, eu estava fazendo o curso de administração, eu fui conhecer pessoas que estavam fazendo um curso sobre a mediação no judiciário. Era uma coisa ainda revolucionária, não existia hoje como é o papel do mediador. E eu conheci assistentes sociais que estavam fazendo aquela formação para atuar no judiciário do Brasil. E eu falei, caramba, olha eu aqui sendo um desperdício na administração. E fui entender o que era o serviço social. E depois outra formação, e outra formação, e outras, que foram galgando quem sou eu. Boa noite, Ruth, seja bem-vinda. Como é que você tá? Obrigado pelos presentes. Hoje nós estamos falando sobre propósitos de vida. Espero que você goste. Ó, gente, vamos para a rolagem, tá? Vamos discutir aí sobre. Eu quero a opinião de vocês também sobre isso. Como é que eu passo a me conhecer de verdade para saber a minha essência? Então, são todos esses processos, Francisco, que eu já disse mais cedo. Você vai ter que fazer esse caminho. Você vai ter que percorrer o caminho do desejo. Você vai ter que aceitar que você não é completo por si só, que você vai precisar ter para a completude desse propósito de vida. Você vai ter que ter a ajuda de outros. Você vai ter que revisitar a sua história pessoal. Revisitar mesmo, de verdade, de forma profunda. Você vai ter que muitas vezes confrontar as suas angústias. Aquilo que está doendo o peito. Vai ter que identificar os seus desejos verdadeiros e o que não é uma projeção por riqueza, muitas vezes. E vai ter que trabalhar com os conflitos internos, porque muitas vezes o seu propósito de vida não está conectado com uma sensação de que a sociedade pode te impor. Então, por exemplo, o que é esperado de mim é que eu entre na live e faça uma live tipo professor de universidade pública. Foi a pior experiência da minha vida. O professor sentava na minha frente, abria o livro e lia. E eu paguei caro para estar ali. Nós pagamos pela minha formação e que foi ruim. Então não é isso que a sociedade pode estar querendo. A sociedade até pode tentar me impor essa metodologia de passar meu conhecimento, mas eu quebro o sistema quando eu estou no TikTok e não no meio acadêmico. Eu quebro o sistema quando eu estou sorrindo aqui com vocês e dialogando sobre coisas do dia a dia. Então são coisas que a gente vai quebrar um pouquinho para se conectar na nossa essência e muitas vezes isso vai precisar de uma ruptura. Essa ruptura, inclusive, dos nossos processos internos. Então por isso que esse propósito muitas vezes é tão difícil de ser alcançado e quanto mais a gente se conecta com o propósito, mais às vezes difícil ele vai estar, porque o nosso propósito também pode subir. Eu trabalhei para o Greenpeace. O meu propósito de vida era salvar o planeta na área ambiental. Então, com 17 anos, eu fui trabalhar para o Greenpeace. Fiz ações que hoje talvez sejam entendidas como vandalismo. Então, ações que estavam no Fantástico. Eu estou lá no Fantástico, com 17 anos, fazendo ações para o Greenpeace. Porque eu acreditava naquela causa de que se a gente abalasse o mundo para a visão ambiental, eu estaria contribuindo para um mundo melhor. Só que quando eu percebi que eu preciso mudar pessoas para mudar o mundo, aquele ensejo, aquele desejo, aquela conexão com aquele propósito de salvar o meio ambiente, ele ganha outra roupagem. Você entende que os caminhos da vida são muito complicados? Para a gente começar a balizar todo mundo numa mesma caixinha, muitas vezes de obrigação, de aceitação, que você tem que se aceitar a todo custo, você tem que acordar todo dia de manhã e ser igual aos outros que estão fazendo academia, porque se você não fizer, você é uma pessoa fraca. Gente, não existe isso. Quebrem isso, tá? Quanto antes vocês quebrarem esses paradigmas do que a sociedade espera de vocês e aquilo que vocês são, mais conectados com vocês mesmos vocês vão estar, tá bom? E aí, gente, que mais? O que vocês mandam? Já tá bom sobre propósito? Vocês querem falar sobre outro tema? Nós temos mais alguns minutinhos. Hoje está sendo tão legal, eu gosto muito de falar sobre questões também positivas,
Porque se a gente fala apenas do negativo da vida, parece que a vida não tem algo positivo. E muitas vezes a gente não precisa da ajuda de ninguém para verificar as coisas ruins. Datena, Jornal Nacional, já fazem isso por nós. A própria internet faz isso por nós. Então, quando a gente se conecta também com coisas boas, a gente começa a refletir sobre coisas boas também. É como se alimentar de um nutriente, é como se um alimento que seja rico em nutrientes versus um composto de farinha e óleo. O seu organismo vai reagir de formas diferentes. Inclusive aquilo que você vai conseguir extrair daqui, dessa questão alimentar rudimentar, não vai chegar nem perto daquele que é rico em grãos. Ah, mas é mais calórico. Não importa, ele é mais rico em grãos, ele vai te nutrir mais, ele vai ter mais vitaminas, ele vai passar pelo seu organismo de uma maneira mais orgânica. E isso vai te fazer não ter gases, não ter outros efeitos colaterais de frituras. E isso vai ser muito bom para você, porque ter aquela sensação de barriga inchada não é a melhor sensação do mundo. Então a gente precisa se conectar com sensações boas e muitas vezes a gente vai ter que cuidar da alimentação, da mente, do nosso caminho até o trabalho, do nosso caminho até a escola dos filhos e se policiar para que as emoções do mundo externo não tente conturbar a nossa vida como ela é hoje. Opa, obrigado, Lázaro. Lázaro sempre com as capivaras. Obrigado, Lázaro. Ô, Rodrigo! Seja bem-vindo, meu querido. Caramba, será que é por isso que trabalho com crianças para mediar sonhos, pensamento crítico? Algo que não oportunizaram na infância. Pode ser, tá? Andréia, tem um processo de trauma, tá? E agora me conectando um pouco, para quem não estava na live, a Andréia trouxe mais cedo um aspecto, obrigado Rodrigo, um aspecto sobre uma questão da saúde dela enquanto criança, que ela sempre queria agradar os pais. Então sempre que você quer agradar os pais, você se desconecta com o seu sentido de criança. Então ela está dizendo aqui que a privação, né, dessa conexão de quem era a criança, que deveria ser, pode ter gerado essa necessidade hoje dela trabalhar com crianças, fazendo com que essas crianças tenham uma realidade diferente. O nome disso na psicanálise, Andréia, é sublimação. É quando você pega um trauma que você teve na sua infância e coloca ele na sociedade, dizendo assim, olha, nós precisamos mudar isso. Então você começa a fazer algo positivo para a sociedade de uma dor interna. Então você sublima. Você poderia ter uma fácil conexão, por exemplo, com a enfermagem, se você tivesse uma negligência médica na sua infância, ou com a medicina, quando você viu um irmão doente. Então, são processos que vão criar traumas em nós, que a gente faz esse processo de contrapartida social, que é a sublimação. Uma hora falando. Meu propósito depois dessa live é ter 1/10 do seu conhecimento, Francisco. Não queira ter, é um preço muito alto a se pagar. Às vezes eu falo assim, quanto menos eu sei, mais eu sou feliz. E esse mantra alimentou minha vida a maioria das vezes, tá? Quanto menos eu sei, mais eu sou feliz. Por quê? Quando eu falava isso, pode surgir uma questão de estranheza nessa fala, que quanto menos eu sei, mais eu sou feliz. Mas a perspectiva é, se eu sei um monte de coisa que não me serve, é melhor eu saber um monte de coisa ou não saber tanta coisa. Se é algo que me serve, eu preciso inverter. Eu preciso saber mais do que menos. Se é algo que não me serve na minha vida, eu preciso desapegar disso daqui e ficar só com aquilo que serve. E começar a nutrir isso daqui até o ponto que ela me preencha. Então seria uma outra vertente desse propósito.
Rodrigo, obrigado. Não sei nem quantas rosas você me deu, meu amigo. Obrigado mesmo. 29, ó. Obrigado. Se ler é bom para a ansiedade, Juliano, a ansiedade pode te levar para longe da leitura. Se para você se conectar nesse momento de contemplação, a leitura te ajuda, faça. Mas faça leituras positivas. Vai ler um Harry Potter. Sabe? Foge. Não fica lendo comentários no Instagram, que isso vai te deixar mais doente. Que bacana, nunca pensei sobre esse aspecto. E é legal saber, né? Por isso que a gente faz análise. Porque na análise a gente começa a perceber que a nossa construção do que nós... sou todo eu, meio que quebra. E é bom a gente quebrar também para que a gente se conecte com a questão desse mundo. Se eu achasse que eu me bastasse por mim mesmo, eu poderia me trancar na minha biblioteca, ler todos os livros do mundo e achar que esse conhecimento não precisava ser compartilhado. Hoje, quando alguém me fala para mim que vai estudar psicanálise, eu falo, vai estudar, vá, estude sobre você, estude sobre sua mente. Faça isso por você, se conecte com algo que te faça bem. Porque a hora que você começa a se conectar com processos que te fazem bem, você começa a alimentar um ciclo vicioso. Denise, aqui, esse daqui é o dicionário de psicanálise. É um livro muito técnico, tá? Mas aqui é o do Mandela. E tem outros, né? Eu já fiz uma live que eu mostrei meus livros. E posso fazer outra depois, outro dia, com menos conhecimento, mas mostrando os meus livros, porque que eu gostei deles. E de vez em quando eu coloco muito nos vídeos esse conteúdo, tá? Inclusive, eu acabei de fazer um livro. Um livro não. Eu estou escrevendo meu livro também sobre processo ansioso, tá? Mas eu fiz um vídeo sobre esse livro de conexão entre a yoga e a liderança. Então, por que os princípios da yoga podem nos ajudar na liderança? Inclusive, eu tenho um livro desse para dar para alguém, tá? Eu comprei 2, porque eu conheço o autor e ele me deu um belo desconto. Eu acabei comprando 2 para ajudar ele. Mas é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso, super indico. Então é isso, a gente tem que procurar esse propósito de vida, por mais difícil que ele seja, por mais distante muitas vezes do que ele aparenta estar, porque vai valer a pena você se conectar com esse propósito. A gente precisa ter algo maior que nós para nos levar à frente. E esse algo maior é um propósito que vai ser nutrido todos os dias por nossos desejos. E aí dentro desses desejos, muitas vezes a gente vai colocar pequenas tarefas que vão reforçar quem nós somos. Tá bom? Gente, mais um minutinho para a pergunta, senão eu já encerrei por hoje a questão do propósito de vida e só tenho a agradecer vocês, maravilhosos como sempre, pela companhia, por estarem aqui na live, por estarem presentes, pelos tap-taps, pelos presentes também, pelas perguntas. Quanto mais perguntas vocês fazem, mais a live é legal. Então eu sempre incentivo isso, continuem participando, porque isso me move também a estar aqui conectado com vocês. E essa semana eu não organizei mais nenhuma live, tá? Eu faço live toda segunda e terça às 22h, mas eu sempre peço que vocês fiquem atentos aos meus stories, tá? Aqui do TikTok. Por quê? É no store que eu coloco o horário da live do dia, se for acontecer, e alguns dias também, se não for acontecer, eu coloco lá que não vai acontecer. Quando eu encerrar a live agora, vocês podem clicar no sininho que vai estar aqui perto da minha foto, para que vocês recebam também a notificação sempre que eu abrir a live. Por quê? Às vezes o paciente cancela. Eu me preparei para atender ele. Tô com o meu pico de energia lá em cima. Eu abro uma live. Isso pode acontecer meio-dia, pode acontecer meia-noite. Então ativem o sininho também para que vocês não percam essas lives místicas que surgem do meio do nada. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pela presença. Segunda-feira que vem é certeza 10 horas da noite. Terça-feira que vem também é certeza 10 horas da noite. Outros dias no Stories, tá bom? Um forte abraço e obrigado por tudo.